Pela primeira vez, o dia 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, será celebrado como feriado nacional. A lei foi sancionada no ano passado. A data marca o protagonismo negro na história do Brasil. Neste dia 20, a Rádio Agência Nacional apresenta o podcast Ciência, Mulheres Negras Dão um Tom, em que traz histórias de mulheres negras incríveis que contribuem para a pesquisa nacional nas mais diversas áreas de conhecimento e ainda atuam na luta por direitos humanos e contra o racismo. Ciência, Mulheres Negras Dão um Tom. Olá, eu sou a Beatriz Arcoverde, jornalista negra, e vamos falar aqui de mulheres potentes. Eu sou a Fran de Paula, também uma jornalista negra. Juntas, nós conversamos com 5 pesquisadoras que dão o tom nas suas áreas de atuação. Primeira, pioneira, desbravadora, abridora de caminhos. Essas são algumas das palavras mais relacionadas ainda hoje às mulheres negras que ingressam no mundo das ciências exatas. Engenharias, física, química, ciências, matemática. Tudo isso ainda está muito atrelado aos homens e aos homens brancos. Porque as exatas têm dono branco e do gênero masculino. E eles não gostam dessa invasão da mulherada, ameaçando a posição deles. Então, eles fazem o que eles podem para impedir que a mulherada chegue onde elas querem. Essa que está falando é a Sônia Guimarães. Ela é a primeira em muitas coisas. Meu nome é Sônia Guimarães, eu sou professora doutora do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, de São José dos Campos. Eu dou aula de física experimental. Mais do que tudo, eu sou a primeira doutora, que tira o título de doutor, de PhD, doutorado, obtido na Inglaterra. Uma pioneira, uma história que é dela, mas também de tantas outras mulheres negras. Em 1989, Sônia voltava da Inglaterra com seu PhD em física. Em 1945, Enedina Alves Marques formava-se em Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná. Foi a primeira mulher a se formar em engenharia no estado, a primeira negra. A história da Enedina está contada na página Personalidades do Muro, na Universidade Federal de Itajubá. Lá eles contam que a engenheira foi criada na casa de um delegado, para quem a mãe trabalhava como empregada doméstica. Para acompanhar a filha do patrão da mãe, foi matriculada em uma escola particular. Fez escola normal, trabalhou como professora no interior do estado e em 1940 ingressou no curso de engenharia. Já formada, trabalhou no Plano Hidrelétrico do Paraná e atuou no aproveitamento das águas dos rios Capivari, Cachoeira e Iguaçu. Segundo o muro da Unifei, muitos consideram a usina Capivari Cachoeira seu maior feito como engenheira. Em matéria sobre os 110 anos de Enedina, em 2023, a Agência Brasil trouxe trechos de um artigo sobre a engenheira. No trabalho, o então estudante Jorge Luiz Santana afirma que a mulher sofreu preconceito e perseguições na universidade, com professores que insistiam em reprová-la. Em um dos episódios em que recebeu nota baixa em avaliação, ela precisou mostrar ao professor o trecho que usou na resposta, tirado do livro do próprio professor. Mais uma vez, uma experiência que não é a única entre as pioneiras. Aconteceu na década de 1940, quando Enedina era estudante, e também aconteceu com Sônia, em 1993, quando ela ingressou no ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, já como docente. A pior coisa do mundo.
A pior coisa que eu fiz na minha vida foi entrar nesse instituto. Eu fui aprovada no concurso, mas eu fui aprovada em segundo lugar. Mas o primeiro lugar não pôde assumir. Um colega meu queria cancelar o concurso, mas isso aconteceu em 16 de fevereiro e as aulas começariam 1º de março, então ele não pôde cancelar. Ele teve que me engolir por 3 anos. No 3º ano, ele entra na minha sala com 12 avaliações dos meus alunos. Eu dava aula só para meninos, 120 meninos. Ele entra da ordem de 12 avaliações na mão, onde as avaliações estavam escritas assim: a Sônia é a pior professora do mundo. Eles estavam no 2º semestre do 1º ano, eles já conheciam todas as professoras do mundo. A Sônia não sabe física, graduação na Federal de São Carlos, mestrado na USP de São Carlos, doutorado na Universidade de Manchester, na Inglaterra, PhD, portanto, e eu ainda não sabia física. Por causa dessas 12 ou 13 avaliações, eu fui expulsa do ITA por mais de 10 anos. Eles me mandaram embora. É que junto com o pioneirismo, geralmente vem a descredibilidade, a desconfiança e o preconceito mesmo. Claro, Enedina, por exemplo, como conta o muro da Unifei, ficou conhecida por usar macacão durante a obra da usina. A história fala ainda que ela portava uma arma na cintura para se fazer respeitada. Era enérgica e rigorosa. Precisava se impor, por ser mulher e por ser negra. Já a Sônia não anda com arma na cintura, o que não quer dizer que não está sempre lutando e trazendo meninas para a luta. Em projetos como Cientistas do Alto Sertão, Futuras Cientistas, investiga menina e pesquisa para elas. Ainda atua na Comissão de Justiça, Equidade, Diversidade e Inclusão da Sociedade Brasileira de Física. É membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, além de mentorar um bastantão de meninas, como ela mesma diz. É uma vida dedicada à ciência, à pesquisa e inovação. Pesquisa que ela já fazia desde pequena em São Paulo, com as enciclopédias que a mãe, não sabendo como responder às muitas perguntas da menina, comprou. Desde sempre, Sônia se mostrou uma pequena xereta. A minha infância foi muita brincadeira. Sempre que a gente brincava de escolinha, eu tinha que ser a professora, eu que definia quem eram os alunos. Mas eu sempre fui o que minha avó chamava de xereta. Eu vivia perguntando: por que o céu é azul? Por que a nuvem é branca? E isso irritava a minha avó, porque ela não sabia as respostas. Então ela me chamava de xereta. Daí minha mãe conheceu uma professorinha, Dona Hilda, aposentada, mas que recebia criancinhas na casa dela para dar aula. Com 4 anos e meio, eu já aprendi a ler, a escrever. E minha mãe comprou uma tal de enciclopédia. A gente tinha 2 enciclopédias em casa. Enciclopédia é o que hoje é o Google, mas era impressa, era da ordem de 16 volumes, livros pesadíssimos, enormes. E quando eu fazia essas perguntinhas que todo mundo não sabia responder, e minha avó me chamava de xereta, minha mãe dizia: agora você já sabe ler e escrever, vai lá na enciclopédia e veja a resposta. E eu via mesmo, a enciclopédia sempre respondeu todas as minhas perguntas. Excelente aluna, Sônia era, pelo menos, a 2ª melhor da classe. Isso dava a ela o direito de estudar no turno da manhã. Mas, por uma questão, digamos, de cor, Sônia foi colocada para estudar à tarde. Eu sempre fui pelo menos a 2ª melhor aluna da classe. E isso me dava o privilégio de estudar de manhã. De manhã estudavam os melhores estudantes do colégio. Aí teve um ano que a filha branca da faxineira queria estudar de manhã. Adivinha quem que eles tiraram de manhã? A única neguinha que tinha lá. Aí eles me botaram à tarde. Isso acabou comigo. Eu queria morrer de ter que estudar à tarde. E na minha primeira prova de física, ciências, né, física, eu tirei uma nota baixa, tipo, sei lá, um 6. Eu nunca tinha tirado uma nota tão baixa. Cheguei para a professora e a professora disse:
você nunca vai aprender física. Aí eu terminei esse ano como a segunda melhor aluna de todo o colégio. Eu tive que fazer um vestibular para sair do ginásio e ir para o colegial, ou seja, do fundamental, como chama hoje, para ir para o ensino médio. E nesse vestibular a minha nota foi a segunda melhor nota de todo o colégio, quer dizer, eu iria voltar para de manhã, né? Ninguém mais ia ter dúvida que eu tinha que estudar de manhã. Mas Sônia tinha outros planos e também queria andar de ônibus todos os dias. Eu saí do colégio e fui estudar no Liceu de Artes e Ofícios, fui fazer o curso técnico de edificações. Não porque eu sonhava em ser técnica em edificações, era porque tinha que pegar ônibus para ir para o liceu. A minha vida inteira eu estudei pertinho da casa da minha mãe, pertinho da casa da minha avó. E dessa vez eu ia precisar pegar ônibus e era no centro, era uma farra ir para o centro todo dia. Como técnica em edificações, Sônia só trabalhou na época do estágio mesmo. Logo depois, prestou o vestibular que era conhecido como MAPOFEI, Vestibular Unificado de Ciências Exatas e Engenharia, que dava acesso ao Instituto Mauá de Tecnologia, MA, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, PO, e a Faculdade de Engenharia Industrial, FEI. Os candidatos podiam marcar até 16 opções de cursos. Sônia, então, marcou todas as 13 engenharias, já que era técnica em edificações, e as 3 físicas, que apareciam como opção. E entrei em física na Federal de São Carlos. No segundo ano de física, eu comecei a fazer física moderna. E dentro da física moderna, você aprende 3 operadores matemáticos que explicam a formação da luz, na realidade de todo o espectro eletromagnético, onde a luz está incluída. Eu sempre gostei muito de matemática. Eu falei, genial, matemática explicando o surgimento da luz, um fenômeno físico. Eu falei, genial, eu gosto muito de física. Também, no segundo ano do curso, Sônia foi apresentada aos semicondutores e se decidiu ali a continuar na física. Semicondutores são materiais que às vezes conduz e às vezes não, e ele faz isso conforme você o fabrica, ele conduz ou não, quando você quer, como você quer, onde você quer. E esses semicondutores são a base de todos os dispositivos que existem hoje, eletrônicos, microeletrônicos e nanoeletrônicos. E o Isbiega previu isso nos anos 70. Ele nos dizia, os semicondutores vão ser a base de todo o desenvolvimento tecnológico que vai existir no futuro. E eu fiquei semicondutor, a base do desenvolvimento tecnológico. Me apaixonei por semicondutores e minha carreira inteirinha eu trabalhei com semicondutores no mestrado, no doutorado, agora no Instituto Aeronáutica e Espaço também trabalhei com semicondutores. Então, na realidade, eu decidi que eu queria continuar a física no segundo ano de física. Uma decisão, em certa medida, solitária e sem muito apoio dentro da instituição. Tinha 1.500 alunos na Federal quando eu entrei e eu era a única menina negra e tinha mais 4 ou 5 meninos negros. 2 na física, 1 na química e 1 da enfermagem. Já dentro, fazendo o curso de física na Federal, eu descobri que eu podia pedir uma bolsa de iniciação científica. E eu já fazia pesquisa desde os meus 4 anos. Eu sempre pulsava a enciclopédia para responder as minhas perguntas. Aí eu pensei, ganhar dinheiro, porque uma bolsa de iniciação científica te dá um recurso, te dá um dinheiro para você fazer pesquisa. Falei, legal, ganhar dinheiro para fazer pesquisa. E fui correndo pedir essa bolsa. Resposta, você nunca vai usar física para nada, para que eu vou desperdiçar uma bolsa com você? Não ganhei de jeito nenhum a bolsa. Mas eu terminei o curso de física em 4 anos, que era o tempo regulamentar. Quando eu entrei na física, éramos da ordem de 50 alunos e alunas. 50 alunos, sendo que 5 ou 6 meninas. Nos formamos da ordem de 6 estudantes, 2 meninas.
Adivinha quem era uma das meninas que se formou no tempo regulamentar? E hoje eu sou professora de física, quer dizer, eu estou usando física para alguma coisa. Entre as coisas para as quais Sônia usa a física está a invenção de produtos, com pedido de patente e tudo. Lembra de quando ela foi mandada embora do ITA por causa de algumas más avaliações de alunos? A pioneira Sônia não se deixou intimidar. Eles me mandaram embora para o Instituto de Aeronáutica e Espaço, onde eu inventei uma técnica para produzir sensores de radiação infravermelha. Sensores ainda de semicondutores. Radiação infravermelha são ondas de calor. Os meus sensores, uma vez encapsulados, se tornam detectores de radiação infravermelha. Eles vão na cabeça do míssil. É através deles que eles veem a temperatura de 600 Kelvin. É através dos meus sensores que o míssil vê o avião que ele vai atacar. Eu pedi uma patente e saiu a patente. Além de cientista, eu sou inventora. Arrasou. Sabe aquela neguinha que nunca iria aprender física? Sabe aquela neguinha que nunca iria usar física para nada? É inventora com uma coisa 80% física. Química para produzir os sensores e engenharia eletrônica, porque na hora que os meus sensores veem as ondas de calor, ele transforma essas ondas em energia elétrica que vão para um computador que diz para o míssil onde que ele tem que atacar. Então, meu bem, sabe? Além de tudo, eu sou inventora. Agora, também inventora, Sônia, voltou para o ITA. Mas ainda não tem sossego para realizar suas pesquisas, desenvolver seus projetos e ministrar suas aulas. O racismo e o machismo não costumam dar trégua mesmo, ainda hoje. E é um inferno até hoje, tá? Esse ano aqui era o meu ano de pedir progressão profissional e a avaliação dos meus alunos e alunas vale também para essa progressão. Mandaram avaliações com palavras tão horrorosas que o reitor da graduação tirou essas avaliações, porque a avaliação é para melhorar meu curso, não para me ofender. Pois os alunos foram lá e exigiram que aquelas avaliações fossem lidas, porque o objetivo deles era que eu não fosse promovida profissionalmente. Mas eu fui, agora eu sou professora associada 2. Nunca vou chegar a ser titular, porque 13 anos de expulsão. Quando eu voltei depois da expulsão, a minha avaliação profissional de 13 anos valeu só para 1 grau, só para uma promoção. Então eu não vou chegar a titular. Imagina quantas professoras negras de física titulares nas universidades existem. Eles simplesmente me tiraram mais um pioneirismo. O Brasil, se a gente parar para pensar, é um país que tira pioneirismos todos os dias. Dados do Boletim Pele-Alvo, divulgados no dia 7 de novembro deste ano, mostram que a cada 4 horas, uma pessoa negra é morta pela polícia no país. Relatório do Unicef, apresentado em agosto, também revela que crianças e adolescentes negros são 83% das vítimas de mortes violentas no Brasil. Tirar o pioneirismo negro é impedir que a diversidade faça novas perguntas e proponha novas soluções para os problemas que enfrentamos. A diversidade apresenta ideias novas, formas novas de pensar. Nos aeroportos na Europa, as saboneteiras não reconhecem a pele negra. Se uma pessoa botar a mãozinha na saboneteira para soltar o sabonete, não vem, porque simplesmente quem inventou essa tecnologia pensou só em pele branca. O oxímetro, aquele equipamento que foi usado durante a pandemia para medir o oxigênio no sangue da gente, aquele que a gente botava um dedinho lá dentro e ele dizia se a gente estava com pouco ou o suficiente de oxigênio no sangue, não funciona para a pele preta. O que aconteceu nessa tecnologia? Quem inventou essa tecnologia simplesmente esqueceu. Ele ainda está pensando na
cor da pele, sabe? Uma pele de quem? Sabe? A cor da pele, uma pele de quem? Porque, Cássio, a gama de cores de pele que existem é bárbara. Mesmo os reconhecimentos faciais. Quem inventou os reconhecimentos faciais fez de um jeito extremamente racista, que quando a pessoa reconhecida é negroide, tem as características das pessoas negras, já é direto classificada como suspeito ou diretamente criminoso, por ser negro. E é o reconhecimento da face que vai direto para o policial. O policial já vê aquela coisa e já fala, não, suspeito, só porque tem características negroides. Se tivesse um negro trabalhando nessas tecnologias todas, ele teria colocado a cor da pele dele nessa história. Os exemplos citados por Sônia ilustram um argumento que Gilberto Gil usou para defender as cotas raciais nas universidades. Em entrevista em 2019, o cantor e compositor afirmou: "Gosto de pensar a política de cotas como uma oportunidade que esse povo preto, periférico e de baixa renda está dando ao mundo acadêmico convencional, eurocêntrico e embranquecido de conhecer os nossos saberes." Então, sim, a diversidade traz outras formas de pensar, de resolver problemas, aumenta as soluções dos problemas, aumenta. A diversidade é fundamental e ela dá lucro. As empresas mais diversas conseguem ter melhor resultado econômico. Portanto, a diversidade de gênero, de cor de pele, sabe, ter pessoas diferentes pensando nos problemas só vai trazer mais soluções, sem sombra de dúvida. Sônia segue na busca por novas soluções, pelo afeto, pelo incentivo e pela briga se for preciso. Ela chama as meninas para a briga também, principalmente se ouvirem que não vão conseguir. Lembra que ela disse lá no começo que as exatas têm dono? Para eles, esses donos já não podem falar o que querem, nem impedir as meninas de fazerem o que querem. Agora, se quem está te impedindo é um professor ou um superior, ou quem está te barrando essa vida é alguém que você tem que obedecer, denuncie. Isso pode ser racismo ou pode ser machismo. Denuncie para um órgão superior. Se escalar para violência ou para atos que te deixam desconfortável, denuncie, faça uma BO, vai para a delegacia, denuncie o desgraçado, porque enquanto essa gente não parar de fazer isso, vai ficar sempre essa situação. A meninada tentando chegar em algum lugar, alguém dizendo que ela não vai conseguir e a meninada desistindo. E o único resultado da desistência é nada. A Sônia, apelidada por sua avó de xereta, não é de desistir. A mãe, que comprou uma enciclopédia para a menina de 4 anos, é sua grande inspiração. As duas, como a grande maioria da população, não entendem muito bem o que ela faz na física, mas sabem que ela chegou longe. Quando eu voltei para a Inglaterra, eu voltei para essa minha avó que me chamava de xereta. Vó, agora eu sou doutora. Ela toda contente. E você pode me dar receita para os meus remédios? Eu falei, não, vó, eu sou doutora em física. Ah, filhinha, esse doutorado não serve para nada. Essa é minha avó. Até hoje minha mãe não entende muito o que eu faço. Ela acha fantástico. Eu ganhei um prêmio e aí ela virou presidente do Centro de Integração Empresa Escola e fez assim: aonde você achou minha filhinha? Aonde você conhece a minha Soninha? Soninha é destaque na sua área, pesquisadora, inventora e exemplo de persistência. O podcast Ciência, Mulheres Negras Dão um Tom é uma produção original da Rádio Agência Nacional. Gostou do conteúdo?
Acesse as nossas produções em áudio, como os podcasts Imprensa Negra, dos griots da África para as periferias do mundo, 50 anos do hip hop, e Golpe de 1964, Perdas e Danos. A produção, entrevista, roteiro, apresentação, montagem e edição foram feitas a 4 mãos, por mim, Beatriz Arcoverde, pela Fran de Paula. A sonorização foi feita por mim, junto com Jaime Batista. Cibele Tenório gravou a vinheta. Gravação de áudio e entrevistas, Jaime Batista. A arte é de Caroline Ramos. Interpretação em Libras da equipe de tradução da EBC.